Nós apuramos a notícia. Primeiro foi noticiado de que o apresentador Silvio Santos estava internado no Hospital Albert Einstein. A família dele desmentiu. Depois o SBT disse que realmente ele está internado no Hospital Albert Einstein e que ele foi acometido, então, do vírus A1N1. Bom, H1N1. Exatamente. Bom, nós não vamos falar do caso dele, estamos apenas lembrando o fato. Vamos falar em tese. Para isso, nós pedimos aqui ao Dr. Paulo Carniz, que é clínico geral, geriatra, professor da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas, para conversar um pouco conosco. Dr. Paulo Carniz, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Paulo, qual é a característica desse H1N1? Tá, perfeito. Então, essas letras aí que a gente ouve, H1N1, né, são marcadores virais que ficam na superfície do vírus. Tá? Então, são duas proteínas que vão fazer com que o vírus fique mais atraído por determinadas células do corpo. Tá? A primeira vez, talvez, que a gente tenha ouvido falar desse H1N1 foi alguns anos atrás, quando ele foi atrelado à gripe suína. Não sei se vocês lembram, até um monte de países ordenaram que os porcos fossem mortos para que o vírus não circulasse, porque esse tipo de vírus ele circula entre várias espécies de animais, não só entre os humanos. Tá? E aí a gente tem que tomar cuidado para não desencadear esse tipo de alarme aqui, porque não é algo que vai ajudar. Tá? Então, quais são os sintomas principais? Todo mundo já conhece mais ou menos, né? Febre, congestão nasal, nariz escorrendo, dor no corpo, dor de cabeça, tá? E o que é importante é que esse vírus de agora, ele não está atingindo tanto os pulmões, tá? Então ele não causa diretamente pneumonia. Não é que não possa, mas não tanto, como algumas variantes dos vírus da influenza. Tá? Mas ele pode deixar as pessoas mais enfraquecidas e suscetíveis a pegar uma infecção oportunista. Uma pneumonia, por exemplo, né, que aí termina de fazer o estrago. Então esse acaba sendo o principal complicador, né? E principalmente em grupos de risco. Então, nosso querido aí apresentador, empresário Silvio Santos, 94 anos, só pela idade, né, ele já tem um fator de risco maior. Esperamos que todos aí, inclusive ele, tenha tomado a vacina que atenua as formas graves da doença. Tá? Doutor Paulo, essa vacinação contra a gripe que foi aplicada nas UBS, inclusive uma pertinho aqui da Nova Brasil, elas atenuam, elas evitam ou elas atenuam esse efeito do vírus H1N1? Então, elas previnem a doença grave. Tá? Então, muitas vezes a pessoa que ia ter uma doença grave, ela não desenvolve a doença grave e tira de letra o problema. Né? Aí realmente vira uma gripinha, por assim dizer. Né? Gripe é basicamente, só para definir melhor, né? É uma infecção causada por esse vírus chamado influenza. Tá? Doutor Paulo, como é que ele se propaga? Principalmente nas transmissão, por exemplo, dentro do metrô, dentro do ônibus, dentro do trem da CPTM, como é que é? Isso, até por isso, Heródoto, que a gente vê esses surtos muito nesse período do inverno, né, porque as pessoas acabam ficando aglomeradas em lugares fechados, e aí é o problema, né, porque a pessoa, ela tá ruim, mas não tá tão ruim a ponto de não ir trabalhar. E essa é a pessoa que mais transmite para todo mundo que está ao redor. E se você está num ambiente fechado de aglomeração, essa transmissão é muito maior. Como um fator adicional, né, eu podia citar que o frio, quando a gente está respirando um ar frio, as nossas vias aéreas elas ficam mais paralisadas. E aí o vírus pode proliferar com mais facilidade também. Então tem mais esse agravante no período frio. Tá? Então a aglomeração e essa situação aí de paralisar um pouquinho mais o clareamento do muco das vias aéreas altas. Perfeitamente. Doutor Paulo Carniz, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal Nova Brasil. Foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter ajudado.
Ajudou sim. E até para estimular as pessoas a tomarem a tal vacina. Não impede, como ele explicou, mas atenua. E eu conheço gente que não toma vacina contra a gripe. Não sei por quê. Tem. Não é? A gente já pagou por isso, não é grátis, a gente pagou com o nosso imposto. E o pessoal não vai tomar vacina contra a gripe. Uns acham que toma vacina contra a gripe e fica gripado. Já ouviu isso ou não? Não é? Na verdade, bom, a gente tem que acompanhar quem entende, quem tecnicamente conhece, como o caso do Dr. Paulo Camis, que é geriatra, professor da Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas, então, participando aqui conosco.